tivemos duas datas importantes na igreja, que é a festa de Todos os Santos, dia 1º, né, que é a liturgia adiantada para hoje, domingo, e também a celebração de finados. Né. Vou concentrar mais na finados, que é um pouco, a gente às vezes tem um pouco de falta assim, de catequese sobre o que é o dia de finados. A gente tem uma boa intenção, que é sempre de lembrar para rezar pelas pessoas falecidas. Isso é um dos sentidos, mas é muito maior que isso. No dia 1º, a gente celebra Todos os Santos, é para celebrar aqueles santos que estão no céu, mas não foram canonizados. Todos os santos que a gente já chama de São Paulo, São Francisco, são santos canonizados. Então a gente sabe, tem certeza absoluta que estão no céu. Mas todo mundo que morreu e teve a graça de ir para o céu é santo. Porque para estar na presença de Deus, precisa ser santo. Por mais que a gente tenha as nossas fraquezas aqui na terra, se a gente tiver a graça de se salvar, a gente só tem um encontro com Deus se a gente estiver totalmente purificado. E então, por isso que a igreja instituiu no dia seguinte, o dia se a gente for ler na liturgia, o dia de finados, ela está escrito assim: comemoração dos fiéis defuntos. Fiéis por quê? Porque faz parte da igreja ainda. A igreja não é só a igreja da terra que a gente vê, né? A igreja, todo fiel, porque a igreja a gente chama de corpo místico de Cristo. Então todo fiel, mesmo os que estão no céu, estão no purgatório, estão na terra, todos fazem parte de uma igreja só. Então o dia de finados, ele é um dia especial da gente rezar pelas almas do purgatório. São as almas que morreram, a gente chama de estado de graça, né, que estão em amizade com Deus, que já estão salvas, mas que precisam passar por um período de purificação para ter o seu encontro definitivo com Deus. É até uma comparação meio boba, mas a gente pode usar assim, por exemplo, imagina uma pessoa que trabalhou o dia inteiro na roça, está suado, sujo de barro, poeira, mas tem uma missa para ir depois. Ele não vai direto da roça para a missa, ele vai tomar um banho, vai se limpar, porque está indo, sabe, que está indo para o lugar mais importante que existe, que é a igreja, e principalmente a missa. Então, a gente, infelizmente, entrou uma noção muito errada do protestantismo na nossa cabeça. O protestante, ele acredita, que a gente já viu esse negócio, né? Estou na igreja, estou salvo. Não é assim. Você precisa buscar uma vida de retidão, de conversão o tempo todo. E mesmo que você tenha reta intenção no final da vida, você não tem nenhum pecado grave na consciência, mas ainda tem coisa para se purificar, é o que a gente chama de purgatório. Às vezes a gente tem uma noção errada de purgatório, é uma espécie de um lugar de juízo, né? A pessoa vai para o purgatório, ali ele vai saber se vai se salvar ou não. Na verdade não. A pessoa, quando ela morre, a gente chama de juízo particular, ela já sabe o destino final da alma, que é a salvação eterna ou a perdição eterna, infelizmente. Mas o purgatório, as pessoas que vão para o purgatório já estão salvas. Não tem... Voltando, as almas do purgatório são almas que já estão salvas, mas elas precisam passar pela mais uma purificação. Porque toda vez que a gente comete um pecado, principalmente um pecado grave, Deus é misericordioso. Se a gente se arrepender e se confessar, Ele vai nos perdoar. Mas todo pecado também gera uma culpa. É a mesma coisa que um criminoso, quando faz uma coisa, ele pode pedir perdão, se arrepender, mas ele tem que pagar uma culpa ainda pelo crime dele. Normalmente, restituir o que ele roubou ou a pena de cadeia. A mesma coisa com a gente. A gente, por mais que a gente se arrependa, ele tem uma culpa para se pagar pelo que a gente fez errado. Por exemplo, se a pessoa roubou R$1.000, me arrependeu, vai ficar com R$1.000 para ele? É errado. Ele tem que restituir aquilo, se arrepender e pagar pela pena. A mesma coisa com o pecado. Por quê? O grau de culpa da gente varia de acordo com quem a gente ofende. Se a pessoa rouba R$100 de serviço, é grave. Se rouba R$100 da mãe dele, é muito mais grave. A mesma coisa, quando a gente comete um pecado ainda mais grave, a gente ofende a Deus. E Deus é infinito. Então a nossa ofensa é muito maior. Então, se a gente morre arrependido, mas ainda tem culpas a pagar, a forma que existe para pagar essa culpa é o período que a gente chama de purgatório. E também a gente tem um modo de pagar já aqui nessa vida, que é através das tribulações, das cruzes que a gente passa. Mas quando essas cruzes a gente oferece a Deus em penitência. Por isso que
os santos ensinam o ideal. E quando a gente está passando por uma dificuldade, em vez de reclamar, é a gente entregar aquilo a Deus como penitência. Eu ofereço a Deus isso aqui em penitência, o que eu estou passando. Porque se eu oferecer isso de boa vontade, eu também vou estar pagando por essas penas. Então, vamos dizer, resumindo, é como se a gente tentar se conformar e oferecer aquela cruz de penitência, é menos tempo de purgatório que a gente vai passar depois, se tiver a graça de se salvar. E a outra noção um pouco mais errada é mais para quem tem a cabeça mais mundana, é como se que o purgatório é um lugar de sofrimento. Mas é esse sofrimento conformado, sofrimento com esperança, né? Então, às vezes as pessoas têm uma noção de que o sofrimento purgatório é como se fosse um inferno. O inferno é a perdição eterna da alma, né? Quem infelizmente rejeita Deus, porque Deus não manda ninguém para o inferno, não quer ninguém que vai. Mas quem vai à alma do inferno é a pessoa que rejeitou a Deus, principalmente no momento da morte, né? Existe duas formas de rejeição, né? Até o São Antônio perguntou um dia o que era o pecado contra o Espírito Santo. É você não aceitar a misericórdia de Deus. Deus te chama a todo momento e você rejeita, não quer. Mas existe uma outra forma de rejeição, que é a chamada presunção. A pessoa não rejeita por já achar que ela é boa demais para precisar da misericórdia. Estou lá, não mato nem roubo, então resta tranquilo, eu estou salvo. Mas não é isso não. Toda vez que a gente comete um pecado contra os 10 mandamentos, ou os 5 mandamentos da igreja, assim, por livre e espontânea vontade, a minha consciência sabe que aquilo está errado, sabe que aquilo é grave, a igreja diz que é grave, e se eu faço, assim é um pecado grave. É um problema que a gente tem hoje em dia, né? As pessoas acham, eu acho que isso é pecado, eu acho que isso não é. Quem sabe que pecado não é Deus. E Deus instituiu isso através dos 10 mandamentos e dos 5 mandamentos da igreja. Então, resumindo tudo, o que é necessário a pessoa se salvar? Quando ela morrer, ela não tem nenhum pecado grave na consciência, sem arrependimento e sem confissão, sem se confessar. As pessoas que morrem em chamado estado de graça, né, mas que ainda tem alguma coisa para pagar, a gente chama o período de purgatório. Mas o purgatório é um sofrimento com esperança. Você sabe, a pessoa que vai para o purgatório sabe que vai se salvar. Mas a gente também não pode ter a presunção de que a gente está salvo automático, né? Só por estar vivendo na igreja. Então é uma vida de conversão diária. E também uma coisa assim, que eu até vi um padre falando uma vez, a gente não deve buscar assim só o mais ou menos, né? Achando que, por exemplo, não, se eu passar pelo purgatório já está bom, como eu estou com Deus. Tá, isso é bom. Mas o que a gente deve buscar é o céu direto, né? É buscar, apesar de que muitas poucas pessoas passa para o céu direto, a meta é essa, porque até eu vi um quadro falando, às vezes se você vai assim, você dá aquele jogo de seta assim, você mira o meio e vai acertar um pouquinho para o lado. Se você ficar mirando o lado, você vai acertar fora do alvo, né? Então se a gente ficar buscando sempre mais ou menos, a chance de a gente errar o alvo é muito grande. Mas se a gente buscar o centro, né, que é o certo, mesmo que a gente não acerta o centro ali, já vai acertar um pouco mais de lado, que ainda é o caminho que a gente vai conseguir a nossa santificação e a nossa salvação, que é o objetivo dessa vida. Por mais que a gente faça tudo que faz nessa vida, aquela frase Nossa Senhora diz, né? De que vale ganhar o mundo inteiro se a gente vier perder a alma? É uma frase que a gente deve meditar todo dia, porque esse é o sentido da vida. Não adianta a gente ganhar tudo que tem para ganhar nessa vida e no final das contas perder a nossa alma. Então é isso que eu queria comentar, uma reflexão sobre um pouco desse dia do finados.